Bom dia, eu me chamo Tiago Linco, sou pastor da Igreja Batista Orla Rio e o tema de hoje da nossa mensagem vai ser um tema sobre gratidão. É possível ser grato? É possível vivermos num momento de tanta situação fora do controle, uma pandemia e com o coração ainda assim grato? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Está difícil para você? Eu convido você a ficar conosco, adorar a Deus nesse domingo, ouvir o que o Evangelho de Lucas tem, uma história muito interessante sobre uma mulher que teve um encontro e esse encontro transformou a ótica dela de vida. Fique com a gente, coloca aqui nos comentários, é possível ter amor grato em meio à pandemia? Sim ou não? Vamos adorar a Deus, vamos celebrar o Senhor juntos e Deus te abençoe nesse domingo. Vamos celebrar Jesus. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos lá? Pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, parará. Tortamente torto tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda minha linha. De novo, torta. Tortamente torto tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz. Desenvolve o meu amor por ti, Jesus. De novo, vamos lá. Tortamente torto tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda minha linha. De novo, torta. Tortamente torto tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz. Desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Jesus. Amém. Estamos no nosso momento da devolução e eu gostaria muito que você sentisse alegria no seu coração em poder contribuir, em poder colaborar. No mês de maio nós estamos com uma campanha aqui em nossa comunidade. Toda a receita, a partir do dia 21 até o dia 5, ela vai ser destinada a colocarmos uma cesta básica na mesa de 50 famílias. A Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui com alegria. E por isso eu digo que eu gostaria que você sentisse alegria no seu coração. Se colaboramos, se contribuímos, é porque recebemos. Então, com a primícia, damos o nosso dízimo. Mas eu tenho pedido aqui às pessoas da nossa comunidade e também está na rede social essa campanha pedindo às pessoas que possam colaborar. Quero dizer a você que eu acredito que, embora seja um desafio muito grande para nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus, este mês termos isso funcionando aqui em nossa comunidade. Então você pode participar de 4 maneiras. Você pode participar colaborando financeiramente. Pastor, mas eu não tenho, o mês está grande, não dá, estamos no final do mês. Você pode participar compartilhando na sua rede social, usando o seu network, pedindo a pessoas, porque quem contribui com R$1 é igual quem contribui com 50. Na igreja nós não temos isso. Então você pode pedir, não é contribuir com uma cesta, contribuir com um valor para esse momento. E a igreja, ela é interessante por isso, porque ela não fica medindo quem é mais, quem é campeão, não.
Você que contribui com R$1 é igual àquele que contribuiu com 10 cestas básicas. Então, peço a você que faça isso. Você pode colaborar contribuindo, compartilhando em sua rede social, orando ou servindo. Então, espero que essa mensagem chegue ao seu coração, encontre lugar e você sinta, como a Bíblia diz, alegria. Deus ama aquele que contribui com alegria. Deus te abençoe e que você receba do Senhor tudo que você precisa, se alegre e compartilhe. Fé, esperança e amor. Deus te abençoe. Bom dia, vamos cantar. Sim, eu sei, Senhor, Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, só pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sempre tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Isso aí. Certa vez, uma mulher procurou Jesus e ela estava muito aflita em tentar construir a sua vida fazendo tanto esforço. E ela estava buscando água num poço e ele disse para ela que ele era uma fonte de água viva a jorrar na vida dela e que ela nunca mais sentiria sede. E quero cantar essa canção hoje, quero convidar você a cantar comigo e que você sinta o rio de Deus passando também na sua vida. Existe rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu Quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Bom dia, estamos de volta e o nosso tema de hoje, eu espero que você ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia, aproveitando esse período em casa, para nós lermos juntos o Evangelho de Lucas e pensarmos sobre a gratidão. Queria que você começasse a pensar sobre a gratidão, é o nosso tema de hoje. Você sabia que a gratidão, a Bíblia diz que ela deixa a gente mais bonito? Ela aformoseia o rosto. Então ela deixa a gente mais bonito. Você viu pessoa que é grata? Normalmente parece que elas têm uma luz, e tem mesmo, né? As pessoas gratas, elas tornam o ambiente onde elas chegam melhor. E o contrário também acontece. Gente que murmura, gente que reclama, gente zangada, o mau humor, pessoas que são ingratas, elas também contribuem para que o ambiente ele fique ruim, para que a vida de quem está perto delas fique ruim. Então hoje nós vamos pensar e vamos ler aqui uma história muito bonita sobre o amor grato. Eu normalmente, como pastor, gosto de perguntar às pessoas, fazer pergunta a elas, é meu jeito de ser, sobre como anda a vida delas com Deus, né? Como anda o relacionamento delas com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? Você pode até aproveitar e colocar aqui no chat. Anda bom, anda mais ou menos, ou ele não está bom, né? Para nós, o nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. E uma das respostas que eu ouço, e já entrando aqui no nosso tema, é que, olha, o relacionamento meu com Deus, ele está indo, né? Tem dia que está bom, tem dia que não está tão bom. E algumas vezes eu peço à pessoa, então me conta a sua experiência com Deus hoje. E aí vem a surpresa. Muita gente não tem experiência com Deus naquele dia que eu pergunto. Provavelmente ela não parou, não orou, não leu a Bíblia, não colocou uma situação diante de Deus, não viveu uma situação na qual ela recorreu ao Senhor e por isso ela não tem o que contar. Então o que normalmente acontece, e pode ter acontecido com você também, ela me conta do dia em que ela se converteu. Ela olha e lembra e fala daquilo com tanta alegria.
E de verdade, a minha experiência de conversão foi a maior experiência que eu tive do ponto de vista de me encontrar com Deus, sentir o amor dele sobre minha vida, mesmo eu não tendo menor condição de me aproximar de Deus, mas vi o quanto ele me ama. Naquele momento, o que eu senti foi algo transformador na minha vida, e foi quando o Tiago morreu e nasceu para a próxima vida, e aqui estou eu até hoje. Eu tinha 17 anos, mas eu lembro muito bem disso, tinha bastante cabelo naquela época. Bom, não dá para a gente caminhar nessa vida como um museu, guardando coisas antigas, experiências antigas. Você precisa de experiências novas. Eu tenho dito aqui para a nossa comunidade o seguinte: nós estamos atravessando um rio, eu gosto muito do rio, a Bíblia tem muitos rios, e nós vamos chegar lá do outro lado. E o mundo que nós vivíamos ficou lá na margem, nós estamos atravessando ele nesse momento, hoje, dia 22 de maio de 2020, estamos atravessando esse rio. E lá do outro lado do rio, nós vamos encontrar um novo mundo. Tudo vai funcionar diferente. Então, eu espero que você esteja aí agora remando, nadando nas lutas, no confinamento, na ausência do afeto, do toque físico, pessoas que estão em serviços essenciais, correndo risco de morte, né? Risco da vida, podendo morrer, né? Passando ali no vale da sombra da morte. Se você está me ouvindo, temos orado todo dia, meio-dia, por você, por pessoas que estão fazendo isso. Eu sou grato a Deus por sua vida, e aqueles que podem, fiquem confinados. Vamos aguardar ter uma solução. Nesse momento é tudo que podemos fazer. Então, pegue sua Bíblia, ligue sua Bíblia, eu quero ler aqui com você, eu vou ler o texto. Eu acredito que Deus tem permitido isso para que possamos viver novos desafios, novos projetos, uma nova perspectiva, um momento da gente adorar a Deus diferente, e a melhor maneira de passar por isso é tendo um coração grato. Lucas capítulo 7, versículo 36, abra sua Bíblia aí, eu quero ler com você, e aqui eu quero tirar alguns princípios para a nossa vida e para o coração grato. Diz assim a palavra de Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Querido, eu gostaria de pensar com você nesse tipo de amor grato. Que tipo de amor grato é esse? Gostaria de pensar que diante de toda a majestade, toda a glória, todo o conforto celestial que Jesus tinha, ele deixou esse lugar e veio até aqui e conviveu conosco, e aqui é o momento onde ele estava vivendo com as pessoas, um momento da história único, o Deus encarnado, andando, falando, revelando como Deus pensa. E essas pessoas tiveram uma oportunidade singular na história
que nós que vivemos aqui não temos, mas a oportunidade de viver e conviver ali face a face com Jesus Cristo. E tudo indica que esse momento aqui, se você estudar e fizer uma exegese desse texto, foi um momento que ele aconteceu após uma mensagem de Jesus. Jesus havia pregado na sinagoga, impactou as pessoas, e esta mulher que foi de intrusa na casa de Simão, ela ouviu a mensagem de Jesus e ficou impactada também. Imagina se você tivesse a oportunidade de ver o próprio Deus falando. Imagina o amor, imagina os olhos de Jesus, imagina os gestos, imagina a fala dele diante do momento de tanta opressão, de tanta dificuldade, Deus ali falando àquelas pessoas. Esta mulher, tudo indica, os exegetas acreditam que ela estava na sinagoga quando Jesus ali proferiu palavras. E por que se chega a essa conclusão se isso não está no texto? Porque o fariseu, a casta farisaica, ele convida Jesus, e era um hábito, quando tinham pessoas na sinagoga, levar e preparar um jantar muito bacana. O que o fariseu não sabia, não imaginava, é que iria uma intrusa na casa dele. Ela, sem ser convidada, ela vai até a casa dele e entra lá. Você já passou por isso alguma vez, uma situação assim, de você às vezes querer um momento mais reservado, estar com alguém, e alguém, principalmente, que você está ali achando importante? O fariseu também ficou impressionado com as palavras de Jesus, e ele estava ali desconfiado, será que é, será que não é? Chamou para perto, preparou um jantar bonitão, e lá estava Jesus, né? Jesus, ele estava com o favorecido e com o desfavorecido. Isso é algo muito interessante no ministério de Jesus Cristo. E a nossa igreja, a igreja precisa saber disso também, que ela precisa ter a mensagem do Evangelho para o favorecido e para o desfavorecido. Bom, o que acontece aqui na nossa história é que lá está o fariseu e Jesus Cristo. E de repente chega uma mulher sem ser convidada, mas ela chega de uma maneira diferente. Ela se lança aos pés de Jesus, como lemos aqui, ela se joga, ela está chorando muito, ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela solta os seus cabelos, ela pega os seus cabelos e tenta enxugar os pés de Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas no Oriente Médio, a maneira com que as pessoas estão à mesa não é como nós aqui no Ocidente, que sentamos numa cadeira e a mesa está aqui. As pessoas ficam normalmente de joelhos numa mesa baixa. Então, para ela, a maneira que ela chegou e fez foi justamente se lançar aos pés de Jesus, e ela era só choro. Ela não conseguia expressar, ela chorava, ela tinha um sentimento, e ela ali fazia isso e se lança dessa forma e sem pensar na honra dela. Presta atenção nesse detalhe. Para uma mulher, soltar os cabelos na presença de homens era uma grande desonra, era uma vergonha. Embora ela, provavelmente, aqui o texto diz uma pecadora, uma meretriz, algumas outras versões vão dizer, mas havia o local para isso. Mesmo ela sendo uma prostituta, uma pecadora, ela não poderia fazer isso porque isso era desonra, isso era algo muito vergonhoso. Mas ela não está nem aí. E olha que interessante, ela faz algo que parece ser uma desonra. Ela está tão tomada por ter o coração grato, porque por ter se sentido perdoada pela mensagem do Evangelho. Ela não pensa mais em nada. Deixa eu te dizer algo que pode ser muito difícil para você agora ouvir, mas algumas vezes nós ficamos com pudor, com jeitinho, ficamos... para as coisas de Deus a gente tem tanto protocolo, tanta vergonha. E às vezes para outras não. E eu acho que nós precisamos não ficar tão consequentes quando
é para a gente falar do amor de Deus. Quem tem o amor grato, esse é o nosso primeiro princípio aqui, não está preocupado com o que vão pensar de mim, com as circunstâncias, com aquilo que eu vou fazer que vai me trazer vergonha. Como pastor, algumas vezes em restaurantes na zona sul do Rio de Janeiro, em qualquer lugar que eu estou, nós temos o hábito, eu e a minha família, e quem estiver comigo, de darmos as mãos e orar. E é interessante como que algumas pessoas, quando estão conosco, elas estranham isso e às vezes ficam envergonhadas, né? Eu não tenho hábito, não quero envergonhar ninguém, eu pergunto se aquilo vai constranger, mas é um hábito para a gente. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou grato a Deus pela comida que chega na minha casa. Eu agradeço toda vez. Eu já passei, Ana Flávia e Yane, quando Yane tinha 1 ano, fiz o meu cadastro no seminário, quando fomos para o seminário, e passamos 2 anos pegando a cesta básica e levando até a nossa casa. Que período interessante. Como Deus trabalhou comigo a gratidão. Eu, quando fui para o seminário, eu era muito orgulhoso. Eu acreditava que eu podia todas as coisas. E Deus estava me ensinando que Ele pode todas as coisas. Imagina, eu com uma neném de 1 ano e meio, com a minha esposa, numa situação muito difícil, precisar ir lá fazer meu cadastro, mas como eu estava grato a Deus por estar no seminário, estava feliz, e eu senti aquela gratidão, e então aquilo que a princípio eu não faria, talvez eu passasse muito tempo na dificuldade, mas não ia procurar ajuda, mas a gratidão me fez chegar lá e procurar o capelão do seminário e vê-lo sorrindo, feliz, fazendo o meu cadastro e ali podendo, toda vez que eu pegava aquela cesta básica, chegava na minha casa, reunia a Yane e a Ana Flávia e nós orávamos e agradecíamos a Deus pela comida. Que bênção! Não pensar, não olhar as circunstâncias, não ficar aí com melindres para as coisas boas de Deus, sabe? É isso que essa mulher está fazendo. Ela está se jogando, ela não está ali interessada em nada, ela está se doando, diferente do fariseu. Repare bem, o fariseu, ele está com uma situação mais confortável, ele está com seu nariz em pé, ele está muito interessado em saber se aquele homem que pregou uma mensagem extraordinária na sinagoga, será que ele é profeta? Eu acho que ele é. E ele, interessado, convida Jesus. Ele está ali com uma moedinha de troca. Mas Jesus não está ligando para isso não, porque Jesus está ali para entregar o amor de Deus àquele homem também. Porque, como disse, favorecido e desfavorecido. Jesus não inventou, como alguns teólogos inventaram, uma teologia da libertação, por exemplo, que acredita que Jesus veio apenas para os pobres. Não, Jesus veio para os pobres que não têm a Deus, mas não financeiramente. Ele veio para você, que também é um favorecido. Mas repare que postura diferente do fariseu Simão aqui. Ele torce o nariz, ele fica ali desconfortável. Eu não sei se por Jesus ser Deus ou se o desconforto dele foi tão grande que ele, com seu corpo, com seu semblante, ele demonstrou que não estava feliz com aquilo. Eu não sei te dizer. O texto nos diz que Jesus percebe, né? Jesus, percebendo que ele não estava muito confortável, Jesus resolve contar a ele uma história. E é uma história muito interessante, porque é uma história para quem não estava entendendo o que estava acontecendo ali. O fariseu Simão, ele não estava entendendo. Por que aquela mulher estava fazendo aquilo? O que estava acontecendo? Mas Jesus conta para ele essa história. A história que ele conta é a seguinte: 2 homens deviam a um credor, o mesmo credor. Só que um devia 500 denários, o outro devia 50. E os 2 pediram aquele homem dizendo, olha, é 500, mas eu não tenho, o outro é 50, mas eu não tenho. E aquele homem perdoou a dívida dos 2. E Jesus faz uma pergunta para Simão, Simão, qual dos 2
teve aí a maior gratidão no seu coração? Qual dos dois foi perdoado? E Simão responde que aquele que tem a dívida maior. E eu fiquei muito aqui com os meus botões, chateado. Na hora que Jesus conta a história, que é uma história para saber como está o coração de Simão. Na hora que Jesus conta, e Simão diz, suponho aquele que tem a dívida maior, Jesus disse bem, eu aqui com os meus botões disse, não, disse mal. Porque se é 50, mas eu não tenho como pagar, eu vou me sentir perdoado. Mas eu fui estudando aqui o texto e eu percebi que aqui o que Jesus estava dizendo é assim que você pensa. É desse modo que você pensa. Você pensa que existe uma dívida que tem como ser paga. Você pensa, Simão, que por você ser um religioso, frequentar a sinagoga, fazer as orações, você pensa que a sua dívida ela é pagável. Então, você acha que Deus quase que tem que ser obrigado a te aceitar de tão bom que você é. É desse modo que você pensa. Mas deixa eu dizer algo para você. Esta mulher que está aqui, que veio aqui, entrou, essa intrusa, que se lançou aqui, que está chorando, esta mulher entendeu o que é gratidão, o que é o dom de Deus, o que é receber o perdão. E por isso ela está fazendo esse alvoroço todo. Ela entendeu o que é o amor grato. Você, Simão, você se auto-justifica. Você pensa que você é bom, mas você não é bom. Esta mulher, ela tem a noção do quanto ela precisa de Deus. E ela tem a noção de que a dívida dela é impagável. E é esta parábola, e com esta parábola, Jesus estava mostrando, estava dizendo ali às pessoas que estavam ali, e principalmente evangelizando o fariseu Simão, e mostrando a ele, Simão, não é assim que o reino de Deus funciona. Para Deus, todos nós temos uma dívida impagável. Não tem esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão. Isso foi uma invenção das pessoas. O que eu fiz, o que você faz, todos nós, a Bíblia diz, estamos destituídos, isso é, separados. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse Jesus, se não fosse a dívida paga na cruz, todos nós estamos debaixo da mesma sentença, da mesma dívida impagável. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Nem nada que você possa fazer que Ele vai te amar menos. Deus te ama do jeito que você é. Então, Jesus estava com essa história mostrando a Simão como Deus funciona, como é o amor dele, como é que ele faz. Simão, eu imagino, ficou decepcionado. Eu imagino o semblante dele caindo, porque ele é atingido na consciência com a maneira com que ele age. Ele é atingido na consciência com o antigo modo dele pensar. Ali estava o próprio Deus mostrando a ele, daqui para frente tudo vai ser diferente, viu, Simão? Porque agora tem Jesus, agora tem a remissão dos pecados. Você, Simão, tem a consciência de que sua dívida é impagável. Meu amigo, você que está aí me ouvindo, você tem essa consciência? Você tem, quando você diz assim, olha, é Jesus, você está falando isso de coração. Você tem essa certeza de que você é alguém que não tem condições de fazer nada, ou você se acha bom, ou você acha que o seu jeito é o bom. Algumas vezes eu faço uma oração com algumas pessoas e na oração eu digo para elas uma frase que aqui na igreja nós sabemos muito. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não faço, mas Jesus faz. Eu não tenho, mas Jesus tem. Até aí tudo bem. Mas quando eu digo eu não sou, mas Jesus é. É interessante como algumas pessoas travam nessa hora. Como assim eu não sou? Eu não sou. A minha identidade é Jesus. A sua identidade precisa ser Jesus. Se você não morrer e não nascer para uma nova vida, você vai sempre achar que a sua identidade ela precisa impor
o ritmo da sua vida. E aquelas pessoas que chegam à conclusão de que a minha identidade é Jesus, os valores de Jesus, quem eu sou, vem dele. Então o que eu sou? Eu sou perdoado, eu sou filho amado, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou nova criatura. Olha quanta coisa a identidade de Jesus tem. E às vezes aquela voz que vem me dizer outras coisas da minha antiga vida, elas vão ficar mortas. Porque quando nascemos de novo, a antiga vida, ela algumas vezes quer impor o ritmo. Ela quer mandar na gente. O antigo modo de viver, aquele estímulo da carne. Passamos tanto tempo sendo estimulados de um jeito de ser. A gente estimulado a bateu, a gente vai com mais violência. Né? Se não me entrega o amor, eu obrigo a entregar. A controlar tudo, a minha antiga vida. Mas no momento que eu entendo a Jesus, eu recebo a natureza de Jesus na minha vida, esse antigo modo de viver, ele morre e eu nasço para uma nova vida. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Por isso é interessante que essa história, ela termina com Jesus falando para aquela audiência, para a mulher, que a fé dela, eu vou ler aqui, olha, Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante, sentiu-se perdoada por Jesus, foi ali talvez para ter aquela certeza. Alguém que tem a convicção de uma dívida impagável, alguém que sabe que não tem como caminhar nessa vida sem o amor de Deus. E esta mulher, né, uma mulher pecadora, ensinou a um religioso o que é a grande gratidão. Querido, você tem tido um amor grato, você tem consciência de que você não tem como pagar, você tem consciência da sua capacidade de ser mau, de ser ruim, de ser controlador, de ser avarento, de ser manipulador. Você tem essa consciência na sua vida? Ou você está aí ainda achando que não é bem assim, eu tenho aqui o meu jeitão de fazer e é o melhor que tem. Eu convido você hoje a morrer para o seu jeito de viver e nascer para uma nova vida, como aconteceu com esta mulher. Que você tenha um coração grato, que você se renda a Jesus, que você se entregue a Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado, Pai, porque aqueles que se acham bons, na verdade, não sabem o que é ter uma dívida impagável. Deus, queremos esquecer as circunstâncias, colocar a nossa confiança no Senhor e ter a consciência de que temos uma grande dívida impagável que Jesus pagou por nós. Na cultura tão competitiva que vivemos hoje, nós aprendemos a nunca desistir, a nunca ceder, a nunca nos rendermos. Então, hoje, nós ouvimos sobre rendição. E imagina, se ganhar é tudo, entregar é inimaginável para nós. E nós preferimos falar sobre vitória, sucesso, conquista, e às vezes até dentro da igreja, ao invés de falarmos sobre submissão, entrega, obediência e rendição. Mas queremos nos render a Ti e sabemos que isso é inevitável para termos um coração de adorador. Oramos assim com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Amém. Do coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Move o coração.
Que